A velha duquesa havia escolhido a dedo da taverna mais suja de Londres, uma rapariga que não conseguia ler uma única palavra, cujos dedos iletrados apenas haviam segurado tabuleiros de servir e escovas de esfregar, especificamente para desgraçar seu filho perante toda a sociedade, ao ligá-lo a tal degradação de origem comum. 3 horas após a cerimônia de casamento forçado, a nova duquesa de Northwick estava no escritório do seu marido, a olhar para um pedaço de papel que ela não conseguia decifrar, enquanto o riso cruel da sua mãe ecoava do corredor lá fora. No entanto, o duque viu-se a questionar, enquanto observava a mão trêmula da sua esposa pairar sobre um pergaminho em branco. Que palavras ela poderia escrever-lhe uma vez que ele a ensinasse? E se essas palavras poderiam ser aquelas que ele esperava receber toda a sua vida? Rose nunca tinha imaginado que estaria numa sala assim, rodeada por livros encadernados em couro cujos conteúdos permaneciam para sempre misteriosos para ela. As suas lombadas decoradas com letras douradas que ela não conseguia decifrar. O contrato de casamento jazia sobre a secretária de Mogno à sua frente, coberto de caligrafia elegante que bem poderia ter sido hieróglifos antigos, para todo o significado que ela podia extrair dele. Os seus dedos, ásperos de anos a esfregar chão e a carregar cerveja, pareciam grotescos contra o papel fino, unhas partidas e permanentemente manchadas, apesar das suas tentativas desesperadas de as limpar antes da cerimônia. A voz da duquesa da Ágia ecoava claramente do corredor, onde ela recebia várias damas proeminentes que haviam sido convidadas para testemunhar esta humilhação espetacular. Ela é completamente iletrada. A velha mulher anunciou com satisfação vingativa. Não consegue ler o seu próprio contrato de casamento, não consegue escrever o seu próprio nome, não consegue sequer reconhecer as letras do alfabeto. Meu filho desafiou-me uma vez demasiadas. Recusou os casamentos perfeitamente adequados que eu arranjei. Insistiu em escolher o seu próprio caminho. Então eu escolhi por ele, e que escolha eu fiz. As damas reunidas ofegaram e riram com deleite escandalizado, os seus sussurros espalhando-se pela Northwick House como veneno na água. O Duque de Northwick, um dos solteiros mais elegíveis de Inglaterra, conhecido pela sua educação e refinamento, acorrentado a uma rapariga de taverna que não conseguia ler, era além de escandaloso, além de chocante. Era absolutamente devastador para a sua posição e perspectivas. Marcus Thornton, o Duque de Northwick, estava junto à janela de costas para a sua nova esposa, os seus ombros rígidos com fúria cuidadosamente controlada. Ele esperava isto, sabia que a sua mãe se vingaria de forma terrível pela sua recusa em casar com a insípida Lady Charlotte, que ela havia selecionado. Mas mesmo ele subestimara as profundezas da sua crueldade, uma rapariga de taverna iletrada. A sua mãe realmente superou-se ao encontrar a noiva mais degradante possível, a única mulher garantida para o tornar um motivo de chacota entre toda a aristocracia. Ele deveria ter sentido raiva, deveria ter sentido humilhação, deveria ter sentido nada além de ressentimento para com a rapariga que a sua mãe lhe impôs. No entanto, quando ele finalmente se virou da janela e olhou para a sua esposa, verdadeiramente olhou para ela. O que ele viu não foi a criatura ignorante e grosseira que ele havia antecipado. Rose estava perfeitamente imóvel, a sua cabeça erguida, apesar da carne carmesim da vergonha colorir as suas bochechas. Ela não chorou, não lamentou, não ofereceu desculpas ou pedidos de desculpa pela sua incapacidade de ler o documento à sua frente. As suas mãos tremeram, sim, mas a sua coluna permaneceu reta, a sua expressão digna, mesmo enquanto a voz zombeteira da Ágia catalogava cada deficiência, cada falta, cada razão pela qual ela era totalmente inadequada para a sua nova posição. Havia algo nos seus olhos, Marcus percebeu com surpresa.
inteligência talvez, ou pelo menos consciência. Ela entendia perfeitamente o que estava a acontecer, entendia que estava a ser usada como uma arma contra ele, entendia que representava a derradeira punição materna pela sua desobediência, o seu vestido, apressadamente providenciado pelos criados da sua mãe, assentava mal nos seus ombros e caía demasiado solto na sua cintura. Era um vestido decente, muito mais fino do que qualquer coisa que ela provavelmente usara antes. Contudo, havia sido deliberadamente escolhido para enfatizar em vez de esconder a sua inadequação. A seda azul pálida fazia com que as suas mãos ásperas de trabalho parecessem ainda mais danificadas. O delicado colarinho de renda realçava a pele escurecida pelo sol do seu pescoço. O estilo elegante apenas enfatizava o quão completamente ela não pertencia a tais ambientes refinados. Mas o seu rosto, Marcos pensou com crescente fascínio, o seu rosto era adorável, não da maneira praticada e calculada das beldades da sociedade, que sabiam exatamente como se posicionar para o efeito máximo, mas com uma graça inconsciente que sugeria que ela não tinha consciência do seu próprio apelo. Os seus traços eram finos, apesar da dureza da sua vida anterior. Os seus olhos, um notável tom de castanho que captava a luz da tarde. O seu cabelo, um castanho avermelhado rico, que seria deslumbrante se devidamente penteado em vez de puxado para trás no estilo simples que ela usava. Ela era jovem, ele percebeu, talvez 20 ou 21, e a vida que ela havia vivido mostrava-se de maneira subtis para além das suas mãos danificadas. Havia um cansaço na forma como ela se portava, uma prontidão para suportar a dor que falava de experiências muito distantes da sua própria existência privilegiada. Ela esperava a crueldade, antecipava a rejeição, preparava-se para a dispensa, como se estes fossem simplesmente aspectos inevitáveis de qualquer interação. O riso da sua mãe ficou mais alto, mais triunfante, enquanto ela descrevia ao seu público o momento em que Rose não conseguira assinar o registro de casamento, e em vez disso, fizera uma marca grosseira como a camponesa iletrada que ela era. A noiva do duque não consegue sequer escrever o seu próprio nome. Conseguem imaginar que filhos virão de tal união? Pequenos iletrados a correr pela Northwick House, incapazes de ler a sua própria história familiar. Marcos viu Rose encolher-se com isso, viu a sua mão mover-se instintivamente para o seu estômago, como se estivesse a proteger algo precioso. E naquele momento, ele tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Ele caminhou até a porta e a abriu, a sua aparição repentina silenciando a sua mãe a meio da frase. "Você vai sair", ele disse calmamente, o aço na sua voz mais eficaz do que qualquer grito. "Você vai levar as suas convidadas e partir da minha casa imediatamente. Você já não é bem-vinda na Northwick House." O rosto da duquesa da Aja ficou branco de choque e depois vermelho de fúria. "Você não pode me despedir. Eu sou sua mãe. Eu fiz isto para o seu próprio bem, para lhe ensinar as consequências de me desafiar." Marcos aproximou-se, a sua voz baixando para mal um sussurro. "Você fez isto para me magoar, e conseguiu. Mas cometeu um erro crucial, mãe. Você a trouxe para a minha casa, ligou-a a mim com laços legais que você não pode quebrar, deu-me uma esposa que você assumiu que seria nada além de um fardo. Agora saia e não volte até que eu lhe conceda permissão." Ele fechou a porta na cara dela, cortando os seus protestos indignados, e virou a chave na fechadura. O silêncio que se seguiu foi profundo, quebrado apenas pelo som que se afastava da voz da sua mãe, enquanto ela era escoltada para fora da casa pelo seu mordomo. Rose não se tinha movido, ainda estava de pé junto à secretária, com a mão pairando sobre o contrato de casamento, que ela não conseguia ler. Ela olhou para ele com uma expressão que ele não conseguia interpretar, algo entre medo e esperança, e total confusão. "Sua Graça", ela começou,
a sua voz baixa e rouca, marcada pelo sotaque comum dos distritos mais pobres de Londres. Eu entendo se você deseja procurar uma anulação. Sua mãe, ela tinha o vigário, ela forçou as assinaturas, ela certificou-se de que era tudo legal, para que você não pudesse escapar facilmente. Mas talvez haja maneiras. Talvez se ambos concordássemos. Não, Marcos interrompeu, surpreendido pela sua própria certeza. Não vamos procurar uma anulação. Ele moveu-se para a sua secretária e tirou uma folha de papel nova, colocando-a à frente dela juntamente com uma pena e tinta. Ele escreveu uma única palavra em letras claras e cuidadosas e virou a página para que ela pudesse ver. Rose, ele disse, esse é o seu nome. Estas letras, quando juntas nesta ordem, representam você. É assim que você existe no papel, como assina documentos, como os outros lhe escreverão. Você vê? Ela inclinou-se para a frente a olhar para as letras com uma intensidade que sugeria que ela estava a tentar memorizar as suas formas por pura força de vontade. O seu dedo traçou o ar acima delas, sem tocar na tinta, seguindo as curvas e linhas como se elas tivessem algum significado mágico. Meu nome, ela sussurrou. Esse é o meu nome em letras. Esse é o seu nome em letras, ele confirmou. E esta noite, agora mesmo, antes que a zombaria da sociedade possa realmente começar, você vai aprender a escrevê-lo você mesma. Não porque você deva, não porque eu o exija, mas porque a minha mãe a escolheu deliberadamente pela sua falta de educação, o que significa que ensiná-la a ler e escrever se torna a vingança perfeita contra os esquemas dela. Mas por que faria isso? Rose perguntou, genuína confusão nos seus olhos. Eu sou nada, sua graça, nada além de um fardo que ela lhe impôs. Por que desperdiçar o seu tempo a ensinar alguém como eu? Marcos olhou para ela. Esta rapariga que a sua mãe selecionara como arma. Esta mulher que estava com tal dignidade silenciosa, apesar de ter todos os motivos para desmoronar-se, e sentiu algo mexer-se no seu peito. Porque eu quero saber que palavras você vai me escrever quando aprender. Ele disse simplesmente. Porque eu suspeito que essas palavras podem valer a pena esperar. Ele puxou a cadeira da sua secretária e gesticulou para que ela se sentasse. Venha, duquesa, ele disse com o mais tênue indício de um sorriso. A sua primeira lição começa agora. A primeira semana de lições testou cada grama de paciência que Marcos possuía, não porque Rose fosse lenta a aprender, mas porque ela era irritantemente inconsistente, de uma forma que o deixou completamente perplexo. Uma noite ela dominava a diferença entre B e D com notável facilidade. Na noite seguinte, ela olhava para a letra C como se nunca a tivesse visto antes na vida. Ele logo percebeu que a sua inconsistência não vinha da falta de habilidade, mas do cansaço, pois ela levantava-se ao amanhecer, apesar das suas instruções para descansar. Incapaz de quebrar os hábitos de uma vida inteira passada em trabalho constante, quando ele descobriu que ela estava a ajudar as criadas da cozinha com o trabalho da manhã, ele emitiu ordens estritas de que a duquesa de Northwick deveria dormir até 1 hora decente e não se envolver em nenhum trabalho doméstico de qualquer espécie. Rose tinha olhado para ele com tal confusão, como se o conceito de não trabalhar fosse totalmente estranho à sua compreensão do mundo. Mas você está a pagar pelo meu quarto e alojamento, ela disse seriamente. Devo de alguma forma ganhar a minha subsistência, sua graça. Você não é uma criada, Marcos respondeu com inesperada gentileza. Você é a minha esposa, e a sua única obrigação é aprender o que eu estou a ensinar-lhe. Após essa conversa, Rose chegava às suas lições noturnas mais descansada, e o seu progresso tornou-se extraordinário. Em dias ela conseguia reconhecer todas as 26 letras do alfabeto, conseguia distinguir entre formas semelhantes, conseguia até começar a soletrar palavras simples,
de 3 letras quando ele as escrevia para ela. O seu deleite com essas pequenas vitórias era contagiante de uma forma que Marcos não havia antecipado. Na noite em que ela leu com sucesso a palavra rosa pela primeira vez, soletrando cada letra cuidadosamente antes que o reconhecimento despontasse nos seus olhos, ela havia de fato rido com pura alegria. Essa sou eu, essa palavra sou eu. Ela traçara as letras com o dedo como se fossem joias preciosas. Eu existo na escrita agora, sua graça, eu sou real no papel. Marcos viu-se a sorrir genuinamente pela primeira vez em meses. Sim, ele disse, você é real no papel agora. Você existe de uma forma que a minha mãe nunca pretendeu. À medida que os dias avançavam, Marcos começou a encontrar desculpas para estender as suas lições para além da única hora que ele originalmente planeara. Uma hora tornava-se 2, depois 3. À medida que progrediam do reconhecimento simples para a leitura básica, ele ensinava-lhe palavras comuns, palavras práticas, palavras que ela encontraria na vida diária como a duquesa de Northwick. Casa, jardim, manhã, noite, chá, jantar, livro, carta. Mas ele também lhe ensinava palavras bonitas, palavras desnecessárias, palavras escolhidas simplesmente porque ele queria ver o rosto dela iluminar-se quando ela as decodificava. Rosa, duque, bondoso, gentil, caloroso, brilhante. Cada pequeno triunfo os aproximava de maneiras que nenhum dos dois havia antecipado ou sabia como nomear. Rose provou ter uma memória notável uma vez que ela compreendeu os padrões subjacentes da linguagem escrita. Ela criou os seus próprios métodos para lembrar letras difíceis, associando-as a objetos ou conceitos da sua vida anterior. A letra W parecia ondas no Tâmisa, ela explicou-lhe uma noite. A letra M lembrava-lhe os 3 picos dos edifícios que ela conseguia ver da janela da taverna. Estas humildes associações, retiradas de uma vida tão distante da sua, fascinavam Marcos de maneiras que ele não conseguia explicar totalmente. As suas interações mudaram gradualmente da rigidez formal de duque e esposa indesejada para algo que se aproximava de uma verdadeira companheira. Rose começou a fazer-lhe perguntas sobre a sua própria educação, sobre os livros que revestiam as paredes do seu escritório, sobre como era crescer rodeado por palavras escritas. Marcos viu-se a partilhar memórias em que não pensava há anos, descrevendo os seus tutores de infância e a biblioteca do seu pai, e o primeiro livro que ele lera sozinho. Ele aprendeu coisas sobre Rose em troca, pequenos detalhes que ela deixava escapar durante as suas lições. Ela trabalhava na taverna desde os 7 anos, depois que a sua mãe morreu de febre e a deixou sem outro lugar para ir. Ela nunca conhecera o seu pai. Ela tinha se ensinado a contar dinheiro memorizando o toque e o peso de diferentes moedas, pois não conseguia ler os números estampados nelas. Ela ficara assustada durante a cerimônia de casamento forçado, mas também estranhamente aliviada porque, pelo menos, estar casada com um duque significava que ela nunca mais passaria fome. Essa última confissão atingiu Marcos com uma força inesperada. A sua mãe pretendera este casamento como punição, como degradação, como a derradeira humilhação. Mas para Rose, apesar de tudo, representava a salvação de uma vida de pobreza esmagadora e fome constante. O contraste entre as suas perspectivas deveria ter criado um abismo intransponível. No entanto, de alguma forma, isso o fez vê-la com mais clareza. Fez com que ele entendesse a força tranquila necessária para enfrentar cada dia de tal existência. Marcos começou a notar outras coisas sobre a sua esposa durante as suas lições noturnas. A forma como ela mordia o lábio inferior ao concentrar-se numa palavra particularmente difícil, o pequeno som de satisfação que ela fazia ao finalmente decodificar uma frase, a graça inconsciente dos seus movimentos. Apesar de anos de trabalho árduo,
A inteligência nos seus olhos que a sua mãe havia descartado como inexistente simplesmente porque nunca lhe tinham sido dadas as ferramentas da alfabetização para se expressar. Ele viu-se a ansiar pelas suas lições com uma antecipação que o surpreendeu. Os seus dias, outrora cheios das tediosas obrigações da sua posição, agora possuíam um ponto focal, um propósito para além do mero dever. Ele pegou-se a pensar em que palavras ensinar-lhe a seguir, que livros poderiam ser apropriados uma vez que as suas habilidades avançassem, como seria o rosto dela quando finalmente lesse a sua primeira frase completa. Rose, por sua vez, começou a ver além do exterior frio e aristocrático que Marcus apresentava ao mundo. Durante as suas lições ele era paciente e encorajador, ocasionalmente até brincalhão de maneiras que pareciam surpreender tanto a ele quanto a ela. Ele explicava conceitos várias vezes sem frustração, elogiava o seu progresso sinceramente e nunca a fez sentir-se estúpida por não saber coisas que ele havia aprendido quando criança. Ela começou a entender que o Duque de Northwick era profundamente solitário, preso numa vida de expectativas rígidas e interações formais, isolado pela sua posição de maneiras que espelhavam o seu próprio isolamento através da pobreza. Ambos eram prisioneiros, ela percebeu, apenas em jaulas muito diferentes. Na 14ª noite das suas lições, Marcus escreveu uma frase simples para Rose copiar, pretendendo-o meramente como prática para a formação de letras e espaçamento. O Duque é bondoso, ele escreveu em caligrafia clara, depois empurrou o papel e a pena para ela. Copie isto, ele instruiu. Preste atenção como as letras se conectam, como as palavras são espaçadas. Rose debruçou-se sobre o papel com intensa concentração, a sua língua presa entre os dentes de uma forma que ele passara a reconhecer como o seu foco mais profundo. Ela copiou cada letra com cuidado minucioso, a sua mão formando as formas com crescente confiança. Quando terminou, empurrou o papel de volta para ele sem comentar. Já estendendo a mão para a próxima folha em branco, como se ansiosa para continuar a praticar, Marcus olhou para a sua frase copiada e sentiu a respiração prender-se na garganta. Ela não tinha simplesmente copiado a sua demonstração, não tinha meramente reproduzido as letras que ele escrevera para ela. Em vez disso, ela escrevera essas palavras específicas novamente, sem ser solicitada, abaixo da sua primeira tentativa, depois uma terceira vez abaixo disso, preenchendo metade da página com a mesma frase, repetida uma e outra vez em caligrafia gradualmente melhorada. O Duque é bondoso, o Duque é bondoso, o Duque é bondoso. Ela escolhera aquelas palavras deliberadamente, selecionara esta frase em particular de todas as combinações possíveis de palavras que ela agora conhecia, e o significado por trás dessa escolha atingiu-o com uma força inesperada. Isto não era prática, não era repetição. Isto era comunicação, expressão, a primeira mensagem genuína que a sua esposa conseguira escrever. Marcus sentiu algo mexer-se no seu peito, alguma barreira que ele não sabia que existia a começar a rachar. Rose, ele disse baixinho, e ela olhou para cima do seu trabalho com aqueles notáveis olhos castanhos. Você entende o que escreveu? Sim, Sua Graça. Ela respondeu simplesmente. Eu escrevi o que é verdade. Ele olhou para o papel, para a caligrafia cuidadosa da sua esposa, declarando a sua bondade, e percebeu, com maravilha e apreensão, que o cruel esquema da sua mãe tinha saído pela culatra de maneiras que a da Aja nunca poderia ter imaginado. A arma que ela forjara estava a transformar-se em algo completamente diferente. Algo precioso e inesperado. Começaremos as lições de escrita agora, Marcus disse, a sua voz mais áspera do que ele pretendia. Você pode praticar escrevendo o que quiser, Rose. Qualquer coisa. Marcus começou a ensinar Rose as convenções da escrita de cartas, explicando as saudações e despedidas adequadas,
demonstrando como estruturar os seus pensamentos no papel, encorajando-a a praticar, deixando-lhe bilhetes no escritório, expressando o que quer que desejasse comunicar. A primeira carta apareceu na sua secretária 3 dias depois. A caligrafia dolorosamente cuidadosa, cada palavra exigindo claramente intensa concentração. Sua graça, os jardins são lindos. Posso passear lá, Rose? Ele viu-se a sorrir com o formalismo desajeitado, a forma como ela se lembrara de usar o tratamento adequado e assinar o seu nome, apesar do conteúdo simples. E ele respondeu imediatamente: Cara Rose, os jardins são seus para desfrutar quando quiser. Nunca precisa de pedir permissão. Marcos. Mais cartas se seguiram, deixadas em lugares inesperados por todo o seu escritório, onde ela sabia que ele as encontraria. Sua graça, quais são os nomes das flores que vi hoje? Sua graça, a cozinheira perguntou, se eu tiver preferências para o jantar. Não sei o que dizer. Sua graça, há um livro com uma capa vermelha que eu gostaria de poder ler. O que ele contém? Marcos respondeu a cada uma com respostas cuidadosas, explicando que as flores eram rosas como o seu nome, que ela deveria dizer à cozinheira o que realmente desejava, que o livro vermelho continha poesia. Ele pensou que ela poderia gostar assim que a sua leitura melhorasse. A sua conversa escrita desenvolveu um ritmo, um vai-vem que parecia de alguma forma mais natural do que as suas interações faladas cada vez mais raras durante as suas lições noturnas. As cartas de Rose evoluíram rapidamente à medida que a sua habilidade crescia, passando de simples pedidos a observações sobre a sua nova vida. Sua graça, os criados parecem assustados comigo, ou talvez assustados por mim. Eles sussurram quando eu passo. Não sei como fazê-los entender que não pretendo mal. Marcos respondeu honestamente. Eles não sabem o que fazer consigo, Rose, nem a sociedade, nem eu, se estou a ser sincero. Dê-lhes tempo. As cartas tornaram-se uma ponte entre duas pessoas que existiam na mesma casa, mas habitavam mundos vastamente diferentes, permitindo-lhes partilhar pensamentos que pareciam impossíveis de expressar em voz alta na restrição formal das suas lições noturnas. Marcos viu-se a antecipar estas mensagens escritas com um entusiasmo que começou a preocupá-lo, verificando o seu escritório várias vezes ao dia para ver se uma nova nota tinha aparecido. Sentindo-se irrazoavelmente desapontado, quando um dia passava sem encontrar a sua caligrafia cuidadosa à espera dele. Então, 3 semanas depois de as suas lições terem começado, Marcos descobriu uma carta que transcendeu as simples trocas que eles mantiveram até aquele momento. Ele a encontrou tarde uma noite, escondida debaixo de um livro na sua secretária, como se Rose estivesse incerta se a deixava visível ou a escondia completamente. A caligrafia estava mais caprichada do que as suas tentativas anteriores, sugerindo que ela havia escrito e reescrito as palavras várias vezes antes de chegar a esta versão final. Sua graça, ela escrevera. Acho que você deveria saber a verdade da minha vida antes de eu vir para cá, embora eu tema que isso o desgoste. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Não me lembro muito dela, exceto que ela cantava às vezes quando pensava que ninguém podia ouvir. Depois que ela morreu, o taverneiro me acolheu porque ninguém mais o faria, e eu trabalhei lá até que sua mãe me encontrou. Eu esfregava chãos e esvaziava pinicos e servia cerveja para homens que me olhavam de maneiras que me assustavam. Eu pensei que essa seria toda a minha vida até eu ser muito velha ou muito doente para trabalhar. E então eu não sei o que teria acontecido comigo. A carta continuou, cada frase revelando mais da brutal realidade que Rose havia suportado. Não consigo lembrar uma época em que não estivesse com fome, em que as minhas mãos não doessem, em que eu não temesse o que o dia seguinte traria. Sua mãe me escolheu porque eu sou inútil,
porque ligá-lo a alguém como eu era a coisa mais cruel que ela podia imaginar. Eu entendo isso, mas você me deu palavras, sua graça. Você me deu uma maneira de existir além das limitações do meu corpo, além da pobreza do meu nascimento. Eu não sei como agradecer por tal presente. Não sei se há palavras suficientes, mesmo agora que as estou a aprender. Rose. Marcos sentou-se sozinho no seu escritório à meia-noite, a ler e reler a carta até ter memorizado cada palavra cuidadosamente formada, cada revelação comovente. Ele entendeu com uma clareza súbita e aterradora que algo havia mudado irrevogavelmente, que o que começara como desafio contra a sua mãe e simples dever para com uma esposa indesejada se transformara em algo muito mais perigoso. Ele puxou o papel novo e começou a escrever, não como instrutor para aluno, mas como homem para mulher, a sua mão movendo-se com uma certeza que desmentia o medo e a exultação a fervilhar no seu peito. Cara Rose, ele escreveu, e então fez uma pausa, sabendo que quaisquer palavras que escolhesse a seguir mudariam tudo entre eles, cruzariam uma linha da qual não haveria recuo. Ele estava a apaixonar-se pela sua própria esposa, por esta rapariga corajosa e danificada, que a sua mãe escolhera como arma, e a percepção parecia-se a estar à beira de um precipício, sabendo que o próximo passo seria ou a fuga ou uma queda fatal. Marcos terminou de escrever a sua resposta à carta comovente de Rose nas primeiras horas da manhã, as suas palavras cuidadosas oferecendo não pena, mas reconhecimento, confessando que ele também entendia a solidão, que a sua vida privilegiada tinha sido a sua própria forma de prisão, que ele achava a coragem dela mais admirável do que qualquer qualidade possuída pelas damas refinadas que a sua mãe antes desfilara perante ele. Ele deixou a carta na biblioteca onde ela passava as suas manhãs, enfiada num livro de poesia que ele havia mencionado numa nota anterior, e a correspondência entre eles transformou-se de troca prática em algo muito mais profundo. As suas cartas tornaram-se um namoro secreto conduzido inteiramente no papel, notas escondidas por toda a Northwick House como tesouro à espera de ser descoberto. Rose encontraria a sua caligrafia cuidadosa entre as páginas de livros, deslizada por debaixo das almofadas da sua cadeira favorita no jardim de inverno, deixada no parapeito da janela, onde ela observava os jardins todas as tardes. Ela respondia da mesma forma, deixando a sua escrita cada vez mais confiante no seu escritório, na sala de música, até mesmo uma vez audaciosamente na sua almofada, onde ele a encontraria antes de dormir. O conteúdo da sua correspondência evoluiu com surpreendente rapidez. As cartas de Rose perderam a sua simplicidade inicial e floresceram em algo que se aproximava da eloquência, revelando um dom natural para a expressão que chocou Marcos com a sua honestidade crua e beleza inesperada. Ela escrevia sobre a forma como a luz da manhã transformava o orvalho nas rosas em diamantes, sobre a estranha sensação de usar seda em vez de lã áspera, sobre o seu terror e admiração ao habitar uma vida que nunca imaginara ser possível. O seu mundo é lindo e assustador em igual medida, ela escreveu. Estou a aprender a ler não apenas palavras, mas a linguagem desta nova existência, e descubro que tenho muito a dizer sobre isso. As cartas de Marcos, em troca, perderam a formalidade aristocrática que governava cada uma das suas interações públicas, expondo vulnerabilidade e solidão que ele nunca havia expressado a outra alma viva. Ele escrevia sobre as expectativas sufocantes da sua posição, a performance interminável exigida de um duque, o isolamento profundo de ser valorizado apenas pelo título e fortuna, em vez do caráter. Ele confessou que as suas lições noturnas se tinham tornado os únicos momentos genuínos na sua vida cuidadosamente orquestrada, que o progresso dela o deleitava de maneiras que ele não havia antecipado, que ele se via a pensar nas observações dela durante os seus dias tediosos,
a gerir propriedades e a cumprir obrigações sociais sem sentido. Começaram a apaixonar-se pelas pessoas reveladas no papel, pelas almas honestas e desprotegidas que existiam em palavras escritas, mas que pareciam incapazes de se manifestar pessoalmente. Durante as suas lições noturnas, que continuavam apesar da comunicação mais rica que acontecia através das suas cartas, eles mantinham uma formalidade estranha que contrastava bizarramente com a intimidade da sua correspondência. Marcos elogiava o progresso de leitura de Rose com uma polidez distante, enquanto sabia que ela lhe havia escrito naquela manhã sobre sentir-se uma estranha na sua própria pele. Rose aceitava as suas instruções com a devida deferência, enquanto se lembrava da carta dele, confessando que ensiná-la se tornara o propósito que dava sentido à sua vida. Esta divisão entre a intimidade escrita e a distância física tornou-se cada vez mais insuportável. Marcos viu-se incapaz de olhar nos olhos de Rose durante as suas lições, aterrorizado de que ela veria no seu rosto o que ele havia confessado no papel, que o controlo cuidadoso que ele mantinha se quebraria, e ele falaria em voz alta os sentimentos que só conseguia confiar a palavras escritas. Rose sofria de forma semelhante. As suas mãos tremiam quando ele se aproximava para demonstrar a caligrafia adequada. A sua respiração prendia-se quando os seus dedos acidentalmente roçavam os dela, enquanto ele lhe passava uma folha de papel nova, sabendo que ele lhe havia escrito sobre admirar a sua coragem, mas incapaz de reconhecer esse conhecimento no momento. Os criados começaram a notar a troca constante de cartas, a forma como o duque e a duquesa comunicavam mais no papel do que na fala, os sorrisos secretos que apareciam quando cada um descobria uma nova nota escondida em algum lugar inesperado. A governanta-chefe mencionou-o ao mordomo, que o mencionou ao secretário do duque, que imprudentemente o mencionou em correspondência com a casa da duquesa da Haja, e assim a informação chegou à pessoa mais provável de a usar como arma. Entretanto, Marcos cometeu um terrível erro. Tarde uma noite, encorajado pelo conhaque e pela alegria inebriante do seu namoro por escrito, ele começou uma carta que cruzava todas as barreiras restantes entre eles. Rose, ele escreveu, não Sua Graça ou Sra. Thornton, mas simplesmente o nome dela. Eu encontro-me numa posição que nunca antecipei. Você, que a minha mãe escolheu especificamente para me humilhar, tornou-se a única pessoa que realmente me vê, que me conhece além do meu título e obrigações. A sua coragem me espanta. A sua crescente eloquência me encanta. A sua presença na minha casa, na minha vida, nos meus pensamentos, tornou-me mais feliz do que fui em toda a minha existência privilegiada e vazia. Eu não sei quando ensinar se tornou cuidar, ou quando cuidar se tornou algo ainda mais profundo. Mas vejo-me a perguntar o que aconteceria se fôssemos corajosos o suficiente para falar em voz alta o que escrevemos em segredo. Ele leu a carta 3 vezes, o seu coração a bater, depois perdeu completamente a coragem e a enfiou na gaveta da sua secretária, incapaz de enviar uma confissão tão completa, mas igualmente incapaz de destruir palavras que pareciam mais verdadeiras do que qualquer coisa que ele já escrevera. Ele a deixou lá, escondida, mas não descartada, uma declaração à espera de uma coragem que ele ainda não possuía. 2 dias depois, Rose foi ao seu escritório à tarde, incomum porque as suas lições aconteciam à noite, e ela tipicamente evitava o quarto durante o dia. Ela precisava de um livro que ele havia recomendado, explicou. Um que ele guardava na gaveta inferior da sua secretária, e ele se importaria terrivelmente se ela o pegasse ela mesma. Marcos, distraído com negócios da propriedade, acenou com a sua permissão sem pensar, e Rose abriu a gaveta para encontrar não apenas o livro, mas a carta deitada no topo, o nome dela escrito no topo na sua caligrafia inconfundível. Ela não deveria tê-lo lido. Deveria ter fechado a gaveta imediatamente.
e fingiu que não tinha visto nada, mas os seus olhos apanharam o seu próprio nome, e ela não conseguiu parar de ler as palavras que se seguiram. As suas mãos começaram a tremer enquanto ela absorvia cada frase, cada confissão, cada revelação de que o Duque de Northwick se apaixonara pela sua esposa iletrada e não sabia como dizer tal verdade impossível em voz alta. Ela cuidadosamente substituiu a carta exatamente como a encontrara, pegou no livro que ostensivamente viera buscar e saiu do escritório atordoada. Naquela noite, Rose sentou-se nos seus aposentos com papel e pena, determinada a escrever a sua própria confissão em resposta para dizer a Marcus que ela também se apaixonara pelo homem revelado nas cartas, que o seu ensino lhe dera não apenas alfabetização, mas esperança, que ela enfrentaria qualquer escândalo ou crueldade se isso significasse que eles poderiam transformar o seu namoro em papel numa parceria genuína. Ela começou a carta 3 vezes, cada tentativa sentindo-se inadequada para expressar a enormidade do que sentia. Mas antes que ela pudesse completar a sua confissão, antes que ela pudesse encontrar as palavras para igualar o que ele havia escrito no seu momento de coragem, impulsionada pelo conhaque, a duquesa da Aja a atacou com a crueldade devastadora de uma mulher que esperava exatamente essa oportunidade para destruir o que o seu filho ousara construir a partir da sua punição. A duquesa da Aja chegou a Northwick House 3 dias depois com uma comitiva de convidadas proeminentes para o que ela anunciou ser um jantar de reconciliação, embora Marcus suspeitasse de traição a partir do momento em que a sua mãe entrou pelas portas com Lady Ashford, a condessa de Patton e vários outros membros influentes da sociedade que usavam a fofoca como armas. As suas suspeitas provaram-se corretas quando, a meio do primeiro prato, a sua mãe tirou um maço de papéis do seu retícule com malícia triunfante a brilhar nos seus olhos. Papéis que Marcus reconheceu com horror crescente como as cartas que ele e Rose haviam trocado nas últimas semanas, de alguma forma interceptadas por criados leais à da Aja em vez do seu verdadeiro empregador. Ela começou a ler as palavras de Rose em voz alta para as convidadas reunidas, a sua voz gotejando de troça, enquanto ela enfatizava cada imperfeição gramatical, cada frase simples, cada expressão sincera que revelava a educação limitada de Rose, apesar do seu notável progresso. Ouça este precioso sentimento. A Aja anunciou com deleite vicioso. Sua graça, os jardins fazem-me sentir uma paz que eu nunca soube que existia. Ela nem consegue construir uma frase correta. E esta, acho que você é mais bondoso do que mostra ao mundo. A profundidade do interior de uma rapariga de taverna. As convidadas riram com divertimento escandalizado, enquanto Rose permanecia congelada na sua cadeira, o seu rosto perdendo toda a cor, enquanto os seus pensamentos mais privados eram expostos e ridicularizados perante as mesmas pessoas cujo julgamento ela mais temia. Marcus sentiu a raiva crescer no seu peito, branca e purificadora, enquanto a sua mãe continuava a sua performance cruel, lendo linha após linha da correspondência honesta e sincera de Rose, enquanto os aristocratas reunidos riam dos erros gramaticais e do vocabulário simples que revelavam as suas origens comuns. Mas então a sua mãe cometeu um erro fatal. Ela leu uma das suas próprias cartas em resposta, e algo em Marcus quebrou completamente. As convidadas reunidas ouviram o Duque de Northwick confessar solidão, expressar admiração, revelar vulnerabilidade a uma mulher que consideravam desprezível, e o riso delas transformou-se de troça a Rose para especulação chocada sobre o seu próprio julgamento e aptidão. Marcus levantou-se abruptamente, a sua cadeira arranhando o chão com força suficiente para silenciar a sala. Cada palavra que a minha esposa escreveu, ele disse no silêncio repentino, a sua voz carregando a autoridade absoluta de gerações de poder aristocrático, demonstra mais sentimento genuíno e inteligência
do que toda a correspondência polida, mas vazia da sociedade combinada. A sua expressão honesta de emoção, a sua vontade de se revelar sem artifício ou cálculo, revela a verdadeira nobreza de caráter que nada tem a ver com nascimento ou criação. Ele virou-se para enfrentar a sua mãe diretamente, e ela de facto recuou do que viu nos seus olhos. Você escolheu Rose para me humilhar, para me punir por desafiar o seu controlo, para me ligar a alguém que você considerava inútil. Mas você deu-me uma esposa de notável coragem e coração, uma mulher que enfrentou cada degradação que você infligiu com mais dignidade do que você alguma vez possuiu. E eu estou orgulhoso, mãe, mais orgulhoso do que alguma vez estive de qualquer associação em toda a minha vida, de estar casado com ela. A Daaja duquesa levantou-se da sua cadeira, o seu rosto contorcido de fúria. Você escolheria este nada iletrado em vez da sua própria mãe, em vez da sua família, em vez da sua posição na sociedade? Sem hesitação, Marcos respondeu. Sim, eu a escolheria em vez de tudo isso, em vez de tudo o que você valoriza, porque ela possui algo que você não tem de todo: genuína humanidade. Agora saia da minha casa, mãe, e desta vez não volte de todo. Você já não é bem-vinda na Northwick House, já não é bem-vinda na minha vida. E se alguma vez tentar magoar a minha esposa novamente, você também é. Usarei todos os recursos à minha disposição para destruí-la socialmente, financeiramente e de qualquer outra forma que eu possa conceber. Mas a Vitória pareceu oca quando Rose de repente se levantou e fugiu da sala de jantar, incapaz de suportar a humilhação testemunhada. Apesar da defesa de Marcos, os seus soluços silenciosos, audíveis mesmo, enquanto ela desaparecia pelas escadas em direção aos seus aposentos. Os convidados reunidos sentaram-se em silêncio atordoado, inseguros se haviam testemunhado uma tocante declaração de amor, ou meramente o orgulho ferido de um aristocrata recusando-se a admitir que o esquema da sua mãe havia sido bem-sucedido. Marcos escoltou a sua mãe e as suas convidadas para fora da Northwick House naquela mesma noite. Seu custo ao... os seus comandos não admitindo discussão, mas ele sabia que o dano estava feito. Pela manhã, cada sala de estar em Londres estaria a discutir o apego bizarro do Duque de Northwick à sua noiva iletrada, questionando se ele a defendia de afeição genuína, ou meramente de recusa teimosa em admitir a derrota, especulando sobre que poder ela poderia ter sobre ele para inspirar tal lealdade irracional. A duquesa Daaja, expulsa da casa do seu filho, mas longe de ser derrotada, começou imediatamente a orquestrar um ataque mais devastador, um que destruiria a reputação de Rose tão completamente que nem a proteção de Marcos poderia salvá-la. Um que o forçaria a escolher entre a sua esposa e tudo o mais que ele valorizava na vida. Naquela noite, Marcos foi à porta de Rose e bateu suavemente, chamando o seu nome, implorando-lhe que o deixasse explicar e confortar e tranquilizar. Mas ela não responderia, não abriria a porta, não o enfrentaria após a humilhação de ter as suas palavras privadas ridicularizadas perante os juízes mais viciosos da sociedade. Finalmente, em desespero, ele pegou em papel e pena e escreveu mais uma carta, deslizando-a por debaixo da porta dela, numa última tentativa de alcançá-la através do meio que os tinha ligado pela primeira vez, rezando para que as palavras escritas pudessem preencher o abismo que as palavras faladas não podiam. A campanha da duquesa Daaja começou na manhã seguinte à sua expulsão da Northwick House. Um ataque coordenado de rumores sussurrados e provas fabricadas concebidas para destruir Rose tão completamente que nem a devoção de Marcos poderia salvá-la. Em 3 dias, metade da sociedade de Londres sussurrava que a rapariga da taverna havia prendido o duque através de bruxaria ou chantagem, que ela possuía algum domínio antinatural sobre ele que explicava o seu apego irracional
a alguém tão obviamente inferior a ele. Adaágia produziu cartas cuidadosamente falsificadas, sugerindo que Rose não havia sido meramente uma trabalhadora de taverna, mas uma prostituta que atendia clientes em quartos dos fundos. E estes documentos circularam pelas salas de estar com eficiência devastadora. Os associados mais próximos de Marcus, homens que ele considerava amigos, vieram a Northwick House, um por um, para expressar as suas preocupações, para sugerir que talvez uma anulação pudesse ser discretamente arranjada antes que a sua linhagem fosse para sempre manchada pela ligação a uma estirpe tão degradada, para insinuar que a sua defesa de Rose parecia menos amor e mais a obsessão de um homem que havia perdido completamente a razão. A pressão social tornou-se sufocante, inescapável, um peso constante a oprimir Marcus e Rose de todas as direções. Rose finalmente lera a carta. Marcus deslizara-a por debaixo da porta dela, na noite do jantar desastroso, a sua declaração de amor completa e desprotegida, escrita na esperança desesperada de que as palavras no papel pudessem alcançá-la, quando as faladas não podiam. A carta a fizera chorar com uma mistura complicada de alegria e desespero, porque, embora confirmasse o que ela mal ousara acreditar, que o Duque de Northwick realmente amava da sua esposa iletrada, também deixava claro exatamente o que ele perderia ao recusar deixá-la ir. Inicialmente, ler a sua confissão fortaleceu a resolução de Rose de enfrentar a tempestade do julgamento da sociedade, de permanecer ao lado de Marcus, não importa que crueldade a sua mãe orquestrasse, de provar-se digna do seu amor inesperado por pura força de determinação. Mas, à medida que os dias passavam e os sussurros ficavam mais altos, enquanto ela via a tensão no rosto de Marcus, quando mais um associado questionava o seu julgamento, enquanto os criados começavam a olhá-la com expressões misturando pena e desgosto, a sua confiança começou a erodir como areia sob ondas implacáveis. Ela começou a acreditar que Marcus estaria melhor sem ela, que ela nunca poderia realmente pertencer ao mundo dele. Não importa quantas palavras ela aprendesse a ler e a escrever, que o seu amor por ele era fundamentalmente egoísta, porque exigia que ele sacrificasse tudo o que havia construído por uma mulher que a sociedade nunca aceitaria. Os rumores mais cruéis sugeriam que ela o havia seduzido deliberadamente por meios físicos baixos, que qualquer homem poderia ser reduzido à tolice apaixonada por uma mulher disposta a degradar-se suficientemente. E Rose não conseguia suportar a ideia de Marcus ser visto como fraco ou manipulado, porque ele escolhera ver valor em alguém que o mundo descartava como inútil. Após uma semana de pressão crescente, Rose tomou uma decisão dolorosa na solidão dos seus aposentos, a olhar para papel e pena que antes representavam libertação, mas que agora pareciam meros instrumentos de adeus. Ela escreveria uma última carta a Marcus, libertando-o do seu casamento, explicando que o amava demasiado para destruir a sua vida e desapareceria discretamente antes do amanhecer, em vez de continuar a danificar tudo o que ele havia construído e tudo o que ele ainda poderia tornar-se, se libertado do fardo de uma esposa inadequada. Ela escreveu a carta com lágrimas a escorrer pelo seu rosto, a sua caligrafia melhorada tornando a despedida dolorosamente legível, agradecendo-lhe por lhe dar palavras e bondade e breves vislumbres de uma vida que ela nunca imaginara ser possível, mas insistindo que amá-lo significava deixá-lo ir antes que a crueldade da sua mãe os destruísse a ambos. Ela arrumou uma pequena mala com as poucas posses que realmente considerava suas, deixou a carta na secretária dele, onde ele a encontraria à sua hora habitual da manhã, e preparou-se para deixar a Northwick House ao amanhecer, acreditando que este sacrifício final era a única maneira de provar o seu amor digno do que ele lhe havia dado. O que Rose não sabia, não podia saber,
era que Marcos passara a mesma semana a recolher provas contra os esquemas da sua mãe, documentando as falsificações, garantindo o testemunho do taverneiro que podia verificar a verdadeira história de Rose e planeando um confronto no baile de Lady Piton na noite seguinte, o encontro social mais proeminente da estação, onde metade da aristocracia testemunharia a sua completa vindicação da sua esposa e a destruição da reputação da sua mãe. Mas o seu plano exigia Rose ao seu lado, exigia a sua coragem e presença para funcionar, exigia a parceria que eles haviam construído através de cartas para se manifestar publicamente de uma forma que silenciaria para sempre o julgamento mais cruel da sociedade. E ele não tinha ideia de que, enquanto ele se preparava para lutar pelo futuro deles, ela estava a preparar-se para desaparecer para o salvar de ter de o fazer. Marcos entrou no seu escritório ao amanhecer mais cedo do que o habitual, porque não tinha dormido. A sua mente consumida com os preparativos finais para o confronto que ele havia planeado para aquela noite, e os seus olhos caíram imediatamente sobre a carta que jazia no centro da sua secretária. A caligrafia cuidadosa de Rose, soletrando palavras que ele não conseguiu a princípio compreender, porque o seu significado era demasiado terrível para aceitar. Ele leu-a 3 vezes em rápida sucessão, as suas mãos a começarem a tremer, enquanto ele entendia que Rose pretendia partir dentro de 1 hora, que ela planeava sacrificar-se para o salvar da crueldade da sua mãe, que a mulher que ele amava estava a preparar-se para desaparecer da sua vida para sempre, porque ela acreditava que amá-lo era egoísta. Marcos correu do escritório sem se dar ao trabalho de fechar a porta atrás de si, subindo as escadas 2 degraus de cada vez, o seu coração a bater de terror de que ele já pudesse estar demasiado tarde, de que ela pudesse ter partido ainda mais cedo do que o planeado, de que ele chegaria aos aposentos dela para os encontrar vazios e a sua vida igualmente oca. Ele chegou à porta dela e abriu-a sem bater para encontrar Rose de pé no hall de entrada no seu manto de viagem, uma pequena mala agarrada nas suas mãos, o seu rosto pálido e resoluto enquanto ela se preparava para sair da Northwick House e da sua vida completamente. Rose, ele disse, a sua voz crua e desprotegida, de uma forma que ele nunca permitira antes, nem em cartas cuidadosas, nem em lições formais, mas numa verdade desesperada e sem filtro. Não vá embora. Não faça isto. Você é a única pessoa genuína, honesta, corajosa em todo o meu mundo. A única que me vê em vez do meu título. A única cujas palavras importam, porque vem de um lugar de sinceridade absoluta em vez de cálculo. Eu preferiria perder tudo, a minha posição, a minha fortuna, o meu lugar na sociedade, as minhas ligações familiares, tudo para o que nasci e tudo o que construí do que perdê-la. Rose olhou para ele com lágrimas a escorrer pelo seu rosto, a sua mala caindo ao chão, enquanto as suas mãos iam à boca para abafar um soluço. Mas eu estou a destruí-lo, ela sussurrou. A sua mãe virou toda a sociedade contra mim. Tornou impossível para você manter a sua posição enquanto casado com alguém que eles consideram inútil. Forçou-o a escolher entre a sua esposa e tudo o mais que você valoriza. Eu não posso. Não serei a razão pela qual você perde tudo o que trabalhou para preservar. Marcos atravessou o espaço entre eles em 3 passadas e pegou nas mãos dela nas suas, sem se importar que os criados estivessem a observar das portas e corredores, sem se importar com a propriedade ou a aparência, ou qualquer coisa além de fazê-la entender. Então você não me conhece de todo, Rose, porque tudo o que eu pensava que valorizava era oco até que você lhe deu significado. Cada obrigação era tediosa até que você me deu propósito. Cada dia era performance, até que você me mostrou como era o sentimento genuíno. A minha mãe tentou punir-me ligando-me a você. Mas ela deu-me o único presente que vale a pena ter
e eu lutarei por ele e por você, por nós, com todos os recursos e armas à minha disposição. Ele explicou o seu plano rapidamente, urgentemente, as provas que havia reunido, as testemunhas que havia garantido, o confronto público que havia orquestrado para aquela noite na lendária soirée de Lady Hertford, onde todo o tom se reuniria, e ele exporia os esquemas da sua mãe perante centenas das pessoas mais influentes de Inglaterra. Mas eu preciso de você ao meu lado, Rose. Ele disse com intensidade desesperada. Eu preciso da sua coragem e da sua presença e da sua parceria, porque esta batalha é nossa para lutarmos juntos, não minha sozinha. Você vai ficar comigo ou vai deixar a minha mãe vencer fazendo-la acreditar na crueldade dela? Rose olhou para ele por um longo momento, dividida entre o alto sacrifício que se convencera ser amor e a aterrorizante possibilidade de que ficar e lutar poderia ser a expressão mais verdadeira de devoção. Depois acenou lentamente com a cabeça. Eu ficarei consigo, ela disse calmamente. O que quer que venha, eu o enfrentarei ao seu lado. Naquela noite, Marcus e Rose entraram juntos no salão de baile de Lady Hertford, a mão dela repousando no braço dele com uma firmeza que desmentia o seu terror, a sua postura irradiando uma confiança absoluta que ele sabia ser o seu único escudo contra o mar de rostos hostis e curiosos que se voltaram para eles no momento em que apareceram. A sala ficou em silêncio quando o Duque de Northwick pediu permissão para se dirigir à Assembleia. E Lady Hertford, que se orgulhava de entretenimento dramático, imediatamente concedeu-o com um deleite mal disfarçado pelo escândalo que estava prestes a desenrolar-se. Marcus permaneceu diante de centenas de aristocratas com Rose ao seu lado e proferiu um discurso que seria repetido em salas de estar por anos a vir. A sua voz ecoava claramente pelo salão de baile, enquanto ele destruía sistematicamente a reputação da sua mãe com provas documentadas de falsificações. Testemunho de trabalhadores de taverna, provando a verdadeira história de Rose, e cartas demonstrando a campanha deliberada da Aja para destruir uma mulher inocente pelo crime de ter sido escolhida como instrumento de punição. Ele exibiu os documentos forjados, alegando que Rose havia sido uma prostituta e revelou os falsificadores pagos que os haviam produzido sob as instruções da sua mãe. Então chamou o taverneiro, que testemunhou que Rose não passava de uma rapariga trabalhadora e honesta, que nunca deu qualquer motivo para tais acusações viciosas. Então Marcus fez algo sem precedentes. Ele defendeu não apenas a sua esposa, mas a crueldade fundamental de um sistema que julgava o valor humano pelo nascimento em vez do caráter, que valorizava o polimento vazio sobre o sentimento genuíno, que descartava a coragem e a inteligência simplesmente porque existiam numa pessoa nascida sem privilégio ou educação. Nós orgulhamo-nos da nobreza, ele disse com tranquila intensidade. Mas não há nada de nobre em zombar de uma mulher por falta de educação. Ela nunca teve oportunidade de adquirir nada de admirável em destruir alguém cujo único crime foi ser usado como arma por uma mãe vingativa. Nada digno de respeito numa sociedade que confunde nascimento com virtude e pobreza com falha moral. O salão de baile permaneceu em silêncio por um longo momento depois que ele terminou. A sociedade em suspenso entre os seus preconceitos tradicionais e a força inegável das suas provas e argumentos. Então, várias damas de mentalidade progressista deram um passo em frente para abraçar Rose publicamente, declarando que a sua coragem em enfrentar tal perseguição demonstrava um caráter muito superior ao da maioria das mulheres nascidas no privilégio. A duquesa da Aja, que havia comparecido à soirée confiante na sua vitória, viu-se subitamente isolada e exposta, os seus esquemas revelados perante as mesmas pessoas cuja opinião ela valorizava acima de tudo. A sua reputação de matrona respeitável foi substituída da noite para o dia por condenação sussurrada como falsificadora,
manipuladora e mãe cruel disposta a destruir a felicidade do seu próprio filho. Marcus e Rose deixaram a sua rede Lady Hartford 1 hora depois, os dedos entrelaçados pela primeira vez em público, a aprovação da sociedade finalmente concedida, embora ambos soubessem que se teriam escolhido um ao outro, independentemente de essa aprovação alguma vez vir. Enquanto a sua carruagem se afastava do salão de baile iluminado e entrava na escuridão tranquila das ruas de Londres, Rose virou-se para enfrentar o seu marido por completo e proferiu em voz alta as palavras que só ousara escrever até este momento. "Eu amo o Marcus", ela disse, usando o seu nome de batismo pela primeira vez, a sua voz firme e segura, apesar das lágrimas nas suas bochechas. Marcus sentiu algo no seu peito expandir e assentar simultaneamente. Terror e alegria e alívio, tudo misturado numa sensação de correção que ele nunca experimentara antes. "Eu amo-te, Rose", ele respondeu e beijou a sua esposa, pela primeira vez, ali na escuridão da sua carruagem, finalmente corajoso o suficiente para expressar fisicamente o que eles haviam estado a construir através de palavras durante semanas, finalmente livre para transformar o seu namoro em papel na parceria genuína que ambos haviam temido que fosse possível. 6 meses haviam transformado a Northwick House de um monumento frio ao dever aristocrático numa casa cheia de calor e alegria genuína. A mudança tão profunda que os visitantes anotavam imediatamente ao cruzar o limiar. Rose havia estabelecido uma escola na ala leste, onde crianças da classe trabalhadora vinham 3 tardes por semana para aprender a ler e escrever de uma duquesa que entendia intimamente o que significava ser negado o poder das palavras. E a sua paciência e paixão por ensinar a tornaram amada em toda a comunidade local, de maneiras que nascimento e título nunca poderiam ter alcançado. Marcus descobriu que apoiar o trabalho de caridade da sua esposa lhe dava mais propósito e satisfação do que décadas de meramente manter a sua posição social, e ele lançou-se no financiamento da expansão da escola, garantindo professores adicionais e usando a sua influência para encorajar outros aristocratas a apoiar iniciativas educacionais semelhantes. O seu casamento evoluíra da intimidade escrita para uma parceria completa, embora eles ainda deixassem pequenos bilhetes um para o outro por toda a casa. Cartas de amor escondidas em lugares inesperados que os faziam sorrir quando descobertas. Estas expressões escritas existindo agora ao lado de afeto físico, risadas partilhadas, silêncios confortáveis e a profunda segurança de ser verdadeiramente conhecido e aceite por outra pessoa. A alfabetização de Rose progredira para uma eloquência genuína, o seu dom natural para a expressão florescendo uma vez dadas as ferramentas adequadas, e Marcus frequentemente via-se mais comovido pelas suas palavras simples e honestas do que por qualquer literatura polida na sua extensa biblioteca. Numa tarde tranquila no final da primavera, Rose sentou-se na secretária do escritório de Marcus, a mesma secretária onde ela um dia estivera incapaz de ler o seu próprio contrato de casamento. Agora escrevendo uma carta para o seu filho por nascer, enquanto o seu marido lia por cima do ombro com uma mão, repousando suavemente sobre a sua barriga visivelmente grávida. "Meu queridíssimo filho", ela escreveu em caligrafia confiante que não se assemelhava aos seus primeiros e dolorosos esforços. "Você nascerá no privilégio, que eu nunca conheci. Mas espero que o seu pai e eu possamos ensiná-lo que o verdadeiro valor nada tem a ver com nascimento ou título, ou as vantagens que você recebe sem mérito próprio. Julgue as pessoas pelos seus corações, pela sua coragem, pela sua capacidade de sentimento genuíno, e você encontrará tesouros em lugares inesperados, assim como o seu pai me encontrou e eu o encontrei." Marcus sentiu lágrimas nos seus olhos ao ler as palavras que a sua esposa havia escrito, percebendo com profunda gratidão que a punição pretendida pela sua mãe se havia tornado o maior presente da sua vida, que a arma que ela forjara para o destruir
Em vez disso, o salvara de uma existência oca que ele nem sequer reconhecera como prisão, até que Rose lhe mostrou como era uma parceria genuína. Rose terminou a carta e assinou-a com um floreio. Sua mãe, a duquesa de Northwick, e Marcos inclinou-se para adicionar por baixo da sua assinatura. E o seu pai, que aprendeu que palavras escritas do coração valem mais do que qualquer título. A adição fazendo Rose rir de deleite, e virou-se para beijá-lo calorosamente. Eles deixaram o escritório juntos momentos depois. A carta de Rose para o seu filho, cuidadosamente preservada no bolso de Marcos, juntamente com dezenas de outras notas que ela lhe havia escrito ao longo dos meses, prova tangível de que a crueldade podia ser transformada em beleza, que o amor podia florescer nas circunstâncias mais improváveis, e que a pessoa destinada a ser uma arma podia tornar-se, em vez disso, uma salvação. O sol da tarde entrava pelas janelas da Northwick House, iluminando o espaço onde uma rapariga de taverna e letrada um dia estivera, trêmula e envergonhada, agora transformada numa casa onde duas pessoas, que nunca deveriam ter se encontrado, haviam construído algo que nenhum dos dois poderia ter imaginado, uma vida escrita juntos em palavras que importavam, porque vinham de corações genuínos, em vez de mera obrigação ou propriedade vazia. Ora bem, não foi uma história deliciosa. Esta é Jennifer de Pride and Passion. Se a nossa história capturou o seu coração, faça-nos a honra de subscrever e ativar as notificações para que não perca uma única aventura. Ficaríamos muito contentes em ouvir os seus pensamentos nos comentários abaixo. Até a nossa próxima história, queridos amigos. Adeus.